Skull and Bones, Segredos da Tumba. A Skull and Bones, uma irmandade de alunos da Universidade Yale, é a sociedade secreta mais poderosa dos Estados Unidos. Já saíram lá de dentro 3 presidentes, além de senadores, congressistas e dirigentes da CIA. O clima é sinistro, o ambiente escuro, e um estudante completamente nu está deitado num caixão. Vai começar mais um ritual de iniciação da Skull and Bones, Crânio e Ossos, uma sociedade secreta formada por estudantes da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Em volta do rapaz, alguns colegas vão ouvi-lo revelar seus desejos sexuais mais íntimos. Os que testemunharão as confissões são veteranos que já passaram pela mesma cerimônia. A ideia é que cada um conte seu pecado mais comprometedor. Quem compartilha o segredo vira cúmplice, o que só estreita os laços entre os integrantes do grupo. De quebra, fica todo mundo nivelado, já que ninguém ali teria moral para falar do outro. Talvez você esteja imaginando que a Skull and Bones é coisa de um bando de nerds, cheios de espinha na cara e ideias pervertidas na mente. Pode até ser, mas as sociedades dos estudantes de Yale não é qualquer clubinho, não. Ela existe desde o século XIX. Seus membros são todos brancos, protestantes e vindos de famílias extraordinariamente ricas. Lá de dentro já saíram ministros, chefes de Estado e dirigentes da CIA, a Agência de Inteligência Americana. Sem contar 3 presidentes dos Estados Unidos: William Taft, George Bush pai e George Bush filho. Mesmo depois de deixarem a universidade, os integrantes da organização continuam se encontrando anualmente, numa ilha comprada por eles, no estado de Nova York. Já não bastasse um ritual com gente pelada, caixão de defunto e confissões sexuais, essas reuniões também são cercadas de mistério. Ninguém sabe o que é discutido, e sobram teorias da conspiração. Uma delas diz que a Skull and Bones tem ligações com outras sociedades secretas de gente bacana, como o Clube Bilderberg, suspeito de querer controlar o mundo, e os Illuminati, supostos defensores de um governo planetário desde a Idade Média. Para aqueles que desconfiam até da própria sombra, isso tudo não deixa margem a qualquer dúvida. Trata-se de uma associação entre os homens mais poderosos de que se tem notícia, que pretendem lotear o planeta entre eles. Tráfico de influência. A Skull and Bones é a sociedade secreta mais poderosa dos Estados Unidos, afirma a jornalista americana Alexandra Robbins, autora de Secret of the Tombs, Segredos da Tumba, em tradução para o português. Para ela, o melhor exemplo desse poder foi a eleição presidencial de 2004, disputada pelo republicano George W. Bush, o filho, e pelo senador democrata John Kerry, ambos pertencentes ao grupo. Existem apenas 800 integrantes da Skull and Bones vivos atualmente. Impressiona notar que justamente 2 deles chegam à disputa pela Casa Branca, e que tantos outros membros do grupo ocupem cargos importantes no governo, declarou Alexandra no Democracy Now! Democracia Agora, um programa de entrevistas americano. Segundo a jornalista, a estratégia da organização é exatamente essa: ocupar posições de destaque na administração do país e conduzir outros membros a cargos igualmente relevantes. Foi o que Bush fez desde que se tornou presidente. Seu assistente direto da Skull and Bones, Frederick Smith, que só não foi secretário de defesa por problemas de saúde também. O Conselho de Departamento de Segurança Interna, o chefe da Comissão de Valores Mobiliários, os números 2 e 3 no Departamento de Justiça, o representante do secretário de Segurança na Europa. A lista é enorme. Isso faz da Skull and Bones, de acordo com Alexandra, a rede de relacionamento mais influente dos Estados Unidos. E provavelmente a mais elitista também. Apenas 15 alunos de Yale
são recrutados pelos Skull and Bones a cada ano e treinados pelos mesmos veteranos que participaram do ritual de iniciação. Depois da cerimônia de iniciação, os novatos passam um ano prestando serviços à organização. Foi assim com Bush pai, em 1948, e Bush filho, em 1968. Cada iniciante recebe o apelido de um veterano que já está de saída. Long Devil, grande demônio, normalmente vira o nome do mais alto da turma. Boaz, uma espécie de diminutivo para Beelzebub, fica com o capitão do time de futebol. Mas tem também o pessoal que leva apelidos bem mais leves, em geral vindos da mitologia grega ou da literatura. O banqueiro Lewis Lapham admitiu certa vez ter transferido sua alcunha, Sancho Panza, a Tex McCrary, o jornalista que ajudou a criar o talk show. Hoje, um dos gêneros jornalísticos mais populares da TV mundial. Bush pai foi Magog, nos seus tempos da Skull and Bones, nome reservado a integrante de maior experiência sexual. E Bush filho era o temporário, já que ninguém encontrou um apelido definitivo que lhe caísse bem. Segredo Abluto. A sociedade secreta foi criada em 1832 por William Huntington Russell, um jovem de apenas 24 anos que vinha de uma temporada de estudos na Alemanha. Filho de uma tradicional família britânica, o que ele realmente queria era entrar para outra sociedade Yale, a Phi Beta Kappa, uma das mais antigas e prestigiadas irmandades dos Estados Unidos. Mas Russell não foi aceito no grupo. Furioso, uniu-se a outro universitário, Alphonse Taft, para fundar a Skull and Bones. Inicialmente, a organização foi batizada Clube da Eologia. O nome só passou a Skull and Bones quando sua logomarca foi criada, pouco tempo depois da fundação. Trata-se de uma caveira com dois ossos cruzados sobre o número 322. Ninguém sabe ao certo o que esses algarismos querem dizer, mas é lógico que não faltam especulações. Segundo Alexandra Robbins, um grande orador da Grécia Antiga, Demóstenes, morreu no ano de 322 AC. A deusa grega da eloquência, Eologia, teria ficado tão triste com a morte de seu pupilo que resolveu deixar este mundo. E só voltou em 1832, quando encontrou um novo refúgio na Terra, a Sociedade Skull and Bones. Como os fundadores do grupo e seus primeiros integrantes tinham muito dinheiro, trataram logo de construir um edifício para as reuniões, um prédio com cara de cripta que está lá até hoje. Ele é carinhosamente chamado de Tumba pelos frequentadores. E continua testemunhando misteriosos encontros. Todos juraram segredos sobre o que se passa lá dentro ou quão poderosa a sociedade realmente é. De acordo com Alexandra, os integrantes da Skull and Bones são tão zelosos desse juramento que levantam e vão embora de qualquer lugar se o nome da organização for pronunciado. Enquanto ainda são estudantes, os Bonesmen, homens dos ossos, são chamados os integrantes da sociedade secreta. Se encontram todas as quintas e domingos na tumba. Sobre o conteúdo das conversas, tudo o que se diz por aí não passa de especulações. Esquisitices. Os especialistas de imaginação mais fértil costumam afirmar que os integrantes da Skull and Bones, quando reunidos, falam sobre si mesmos, uma espécie de terapia coletiva. Ou que jantam iguarias esquisitíssimas, usando porcelanas e faqueiros que teriam pertencido a nazistas históricos, entre eles o próprio Adolf Hitler. Seria tradição entre os Bonesmen se referir a todos que não pertencem ao grupo como bárbaros. Na sede da sociedade, todos os relógios estariam sempre 5 minutos adiantados, para dar a sensação de que os presentes estão à frente do resto da humanidade. Dizem ainda que há muitos cadáveres escondidos na tumba, e uma sala reservada a cultos de adoração satânica. Mas nada disso jamais foi comprovado. Continua, após a publicidade, ritos satânicos e caveiras à parte. Uma coisa é certa:
Em pouco mais de 200 anos, a Skull and Bones produziu muitas das personalidades mais influentes nos cenários político e econômico dos Estados Unidos. Além dos 3 presidentes, também saíram da tumba dezenas de senadores e congressistas, sem contar dirigentes da CIA, juízes, banqueiros e empresários. Eles estão por toda parte, muitas vezes posando de inimigos perante a opinião pública. É o caso de Austin Goolsbee, principal conselheiro econômico de Barack Obama durante sua campanha à presidência. Obama passou o tempo inteiro criticando a administração Bush. Mas um de seus homens fortes integra a mesma sociedade secreta a qual pertence o polêmico presidente. Gente que saiu da tumba. De William Taft a Bush Filho. 8 poderosos integrantes da Skull and Bones. 1878. William H. Taft, secretário da Guerra, 1904 a 1908. E 27º presidente dos Estados Unidos, 1909 a 1913. Filho de Alphonse Taft, fundador do grupo. 1913. Averell Harriman, embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, 1943 a 1946. Secretário de Comércio, 1946 a 1948. E governador de Nova York, 1955 a 1958. 1920. Henry Luce, fundador da corporação Time Life, um dos mais importantes conglomerados de comunicação dos Estados Unidos, responsável, entre outras, pela revista Time. 1948. George H.W. Bush, fazendeiro e empresário do petróleo no Texas. Foi o 11º diretor da CIA, 1976 a 1977. E o 41º presidente dos Estados Unidos, 1989 a 1993. É pai do presidente George W. Bush. 1966. John Kerry, senador dos Estados Unidos, 1985 até hoje. Vice-governador de Massachusetts, 1983 a 1985. E candidato do Partido Democrata à presidência da República, 2004. 1968. George W. Bush, governador do Texas, 1995 a 2000. E 43º presidente dos Estados Unidos, 2001 a 2008. Um dos mais impopulares da história do país.